Olá! O nosso trabalho é o diagnóstico dos indicadores de consumo de água em escolas públicas de Recife, Pernambuco. Ele faz parte do Programa de Conservação de Água em Escolas Públicas e do Programa de Conservação de Água em Edificações Públicas, ambos desenvolvidos pelo Aquapoli, Grupo de Recursos Hídricos da Escola Politécnica de Pernambuco, na Universidade de Pernambuco. Os projetos objetivam propor alternativas para atender a demanda de políticas de conservação e uso racional de água em áreas urbanas, através de medidas viáveis para a redução do consumo de água potável em escolas públicas e prédios públicos administrativos da região metropolitana do Recife. Diversos autores identificam as escolas públicas como potenciais consumidoras e desperdiçadoras de água potável, devido a diversos fatores, tais como falta de esclarecimento e conhecimento dos usuários sobre a importância da conservação dos recursos naturais, da maior ou menor disponibilidade hídrica no bairro da escola, da não responsabilidade direta pelo pagamento da conta de água, a inexistência ou ineficiência de um sistema de manutenção, equipamentos hidrossanitários obsoletos, entre outros aspectos de natureza socioeconômica e cultural. Sendo assim, o primeiro passo para o desenvolvimento de um programa de conservação de água em edificações escolares ou em qualquer outra tipologia predial é fazer um diagnóstico preliminar da situação da edificação, visando a identificação do seu padrão de consumo de água. O cálculo do indicador de consumo, que é a relação entre o volume de água consumido por agente consumidor em um determinado período de tempo, é o primeiro passo do diagnóstico. Ele pode ser utilizado como um valor de referência para determinar se um sistema pode ou não ser melhorado. Diante do exposto, o presente estudo objetiva estabelecer indicadores de consumo de água para duas escolas piloto, uma de pequeno porte e outra de médio porte, ambas pertencentes à rede pública estadual do município de Recife, visando o diagnóstico preliminar do padrão de consumo de água dessa tipologia predial, através da medição setorizada do consumo de água nas duas escolas por um período de 1 ano, e do cálculo do indicador de consumo em litros por aluno por dia. A metodologia empregada é baseada em Oliveira, 1999, e consistiu primeiramente na seleção das duas escolas piloto. Para tanto, em janeiro de 2014, um total de 7 escolas foram previamente visitadas e cadastradas. A escolha das duas escolas piloto levou em consideração a proximidade com o campus da Escola Politécnica da Universidade de Pernambuco para facilitar as visitas semanais, a receptividade da direção da escola e uma análise do histórico de consumo dos 3 anos anteriores. Uma vez definidas as escolas, fez-se uma análise detalhada de todos os pontos de consumo de água, das atividades consumidoras e suas formas de realização através de entrevistas e observações de campo. Através de parceria com a Companhia Pernambucana de Saneamento, Compesa, foram instalados hidrômetros em pontos estratégicos para o monitoramento setorizado do consumo de água entre os meses de fevereiro a abril de 2014. A leitura dos equipamentos foi feita numa frequência semanal durante todo o ano de 2014. A partir dos dados obtidos, nós procedemos com a análise setorial do consumo. As escolas foram divididas em setores distintos, considerando o local no qual os hidrômetros estavam instalados e os usuários característicos de cada ponto de consumo. Em seguida, foi calculado o consumo médio mensal de cada setor. O cálculo do indicador de consumo se dá de acordo com a fórmula apresentada, onde CM é o consumo médio mensal de água em metros cúbicos, NA o número de agentes consumidores e DM a quantidade de dias úteis por mês. Para o número de agentes consumidores, foi adotado apenas o quantitativo de alunos, pois o indicador de consumo é uma referência de consumo em função de um agente específico, e em escolas, a referência comumente utilizada é o número de alunos. Para a quantidade de dias úteis, foi escolhido o número padrão de 22 dias por mês.
Esse quadro resume as 7 escolas visitadas e cadastradas pela equipe do Aquapoli em janeiro de 2014. Para este trabalho, nós adotamos que a amostra deveria possuir um desvio padrão inferior a 25% da média do consumo nos últimos 3 anos, visto que um desvio padrão elevado pode indicar altos índices de perdas por vazamentos. Com isso, as escolas 1, 3, 5 e 6 foram consideradas inadequadas. A escola 7 não possuía hidrômetro nos anos de 2011 e 2012, o que poderia camuflar a veracidade dos dados, sendo então desclassificada. Consequentemente, nos restaram as escolas 2 e 4, que foram as selecionadas para fazerem parte do estudo durante mais um ano. A escola 4 será aqui chamada de escola A, e a escola 2 será aqui chamada de escola B. A escola A possui uma área de 9.760 metros quadrados. Suas instalações hidrossanitárias são compostas de 18 torneiras convencionais e 12 bacias sanitárias, sendo 2 com caixa acoplada e com duplo acionamento, além de 4 chuveiros. Seu corpo discente é formado por alunos do ensino fundamental, ensino médio e educação de jovens e adultos, distribuídos nos 3 turnos, manhã, tarde e noite. Em 2014, ano de realização da investigação em campo, a unidade possuía aproximadamente 1.139 alunos, sendo 218 em horário integral, e 72 funcionários, entre professores, coordenadores, monitores, vigias, cozinheiras e serviços gerais. Já a escola B contempla uma área de aproximadamente 1.560 metros quadrados. Suas instalações sanitárias totalizam 10 torneiras convencionais, 4 chuveiros ativos e 6 bacias sanitárias do tipo convencional com caixa de descarga não acoplada. O corpo discente, no ano de 2014, compreendia 394 alunos distribuídos em 12 turmas, do 5º ao 9º ano do ensino fundamental, incluindo 2 turmas de educação para jovens e adultos. O quadro de funcionários contava com um total de 33 profissionais ativos. Enquanto a escola A era abastecida apenas pela concessionária local, a escola B recebia água da concessionária e de um poço, que passou a ser monitorado a partir da medição setorizada. Para realizar a medição setorizada do consumo de água, nós contamos com a ajuda da Compesa, que cedeu e instalou 28 hidrômetros na escola A e 15 na escola B. A divisão do ambiente escolar em setores, de acordo com os pontos de consumo de água e o tipo de agente consumidor, é relevante para a caracterização do padrão de consumo das edificações em estudo, pois permite avaliar as áreas mais e menos consumidoras de água. Sendo assim, as escolas foram divididas em 5 setores distintos: funcionários, copa, alunos banheiro, alunos salas e área comum. O setor funcionário compreende os pontos de água destinados ao corpo de funcionários da escola, professores, administrativos, serventes, seguranças, copeiras, entre outros. O setor copa compreende o local onde eram preparadas as refeições para os alunos, cerca de 3 lanches e um almoço. O setor aluno banheiros representa os banheiros masculino e feminino destinados aos alunos. No setor alunos-sala, se destacam os pontos de água em salas especiais, como laboratórios, sala de artes e etc. No setor área comum, estão os pontos de consumo que toda a comunidade escolar tem acesso, como bebedouro e torneiras externas. Aqui nós temos os 2 gráficos pizza, representando o consumo mensal de água por setor escolar. O setor de expressão no consumo mensal da água nas escolas é a Copa. Nas 2 instituições eram preparados 3 lanches e um almoço todos os dias. O fato da escola A ter um maior número de alunos justifica que seu consumo nesse setor seja maior que na escola B, pois um número maior de refeições precisa ser preparado diariamente. As 2 escolas chamam a atenção pelo baixo consumo no banheiro dos alunos,
principalmente na escola A, cujo consumo médio mensal no referido setor chega a ser menor que na escola B, embora seu corpo docente seja a 3,5 vezes maior. Observa-se também que nas duas escolas, o consumo nos banheiros para uso dos funcionários, que representam a menor parcela de agentes consumidores, é maior que no banheiro dos alunos. Na escola A, os funcionários correspondem a apenas 6% da população total, enquanto na escola B eles representam cerca de 8%. A área comum, que é o setor de maior consumo na escola B, compreende o bebedouro e 2 torneiras utilizadas para lavar as salas e áreas externas da escola. Esse resultado pode ser devido ao fato de que o bebedouro fica localizado próximo das salas de aula e os alunos podem facilmente ir beber água durante o intervalo entre uma aula e outra, tendo mais facilidade de acesso e uso do que os banheiros. As torneiras, por sua vez, são utilizadas para lavar as áreas externas e salas de aula, o que demanda uma grande quantidade de água. Em contrapartida, esse setor é o menos expressivo na escola A, o que pode ser devido ao fato da frequência de limpeza das salas ser menor e da dificuldade dos alunos de acessar o bebedouro em horário que não seja o intervalo, pois na escola A existiam grades que ficavam trancadas e se os alunos quisessem ir ao banheiro, eles precisavam pedir a permissão ao monitor que abriria as grades para que eles fossem até o banheiro. Além disso, algumas salas da escola A possuíam pontos de consumo de água, que está compreendido no setor alunos-salas, fato que não ocorre na escola B. De uma forma geral, fica evidente que os setores de uso exclusivamente dos funcionários apresentam um consumo mensal superior ao dos alunos, que representam a massiva maioria da população escolar. O indicador de consumo mensal para o ano de 2014 foi calculado de acordo com Oliveira. Para tanto, foi estabelecida a quantidade de 22 dias úteis para todos os meses. Tanto a escola A quanto a escola B apresentavam alunos que estudavam em 2 turnos, em horário integral, um fator que precisou ser considerado na contabilização do número de agentes consumidores. Nesse caso, quando o aluno ficava na escola todos os dias da semana, ele recebia peso 2. Outros alunos ficavam em horário integral apenas 3 dias na semana, então eles contavam como 1,6 aluno. Este gráfico apresenta o IC mensal das escolas A e B. Os meses de junho, julho e dezembro não foram considerados por corresponderem a meses atípicos, com muitos recessos ou férias. Já janeiro, fevereiro e abril foram os meses para a instalação completa de todos os hidrômetros, por isso também não foram considerados. Bem, para o ano de 2014, o indicador médio de consumo de água foi de 3,9 litros por aluno por dia para a escola A e 4,9 litros por aluno por dia para a escola B. Bem, comparando os valores encontrados nas nossas escolas piloto com valores encontrados em outros estudos feitos no Brasil e no mundo, vê-se, por exemplo, Gonçalves, eles encontraram em Campinas, para escolas com as mesmas características das escolas objeto deste estudo, um indicador de consumo que varia de 10 a 21 litros por aluno por dia. Já Oliveira, 2013, estudou um indicador de consumo de 140 escolas das cidades que compõem a região denominada Triângulo Mineiro. E eles verificaram que 47,14% das escolas investigadas apresentaram um consumo de água na faixa entre 10 e 20 litros por agente consumidor por dia, enquanto que as escolas com a faixa de consumo menor que 10 litros por agente consumidor por dia representaram apenas cerca de 26% das escolas investigadas. Alguns autores ressaltam que é possível estipular o consumo máximo de 10 litros por aluno por dia
para escolas públicas após a instalação de equipamentos hidrossanitários economizadores ou implantação de um programa de conservação de água. No entanto, nem a escola A, tampouco a escola B se enquadram nessas situações. Além disso, o valor de IC estabelecido para as duas escolas não considerou as perdas por vazamentos internos na rede, o que poderia reduzir ainda mais o IC encontrado. Portanto, esses baixos valores de IC encontrados nas escolas de Recife podem ser um reflexo do nível educacional ou social da população consumidora, como também podem representar um padrão do Estado. Porém, faz-se necessário o desenvolvimento de novos projetos em um número maior de escolas para verificar a ocorrência de casos semelhantes ou não, e traçar melhor o perfil de consumo das escolas públicas de Recife. Através da avaliação sistêmica dos usos da água no ambiente escolar, verificou-se que os setores de uso exclusivo da comunidade docente e funcionários de uma forma geral são os maiores consumidores de água, fato que parecia improvável, tendo em vista que o quantitativo de alunos representa a maior parcela de usuários de água da escola. Essa realidade encontrada nas escolas de Recife evidencia a importância do diagnóstico preliminar do padrão de consumo em edificações escolares para o desenvolvimento de ações visando a redução do consumo de água. As escolas de Recife apresentaram um indicador de consumo bem abaixo dos 10 litros por aluno por dia, que é um valor característico de outras escolas no Brasil, onde foram implantados programas para o uso racional de água. No entanto, nenhuma das escolas piloto apresentou equipamentos hidrossanitários com tecnologia economizadora ou programas de conscientização para o uso racional da água que justificassem os baixos valores de IC encontrados. Como defendem diversos autores, o consumo de água pode ser influenciado por fatores regionais e socioeconômicos, o que poderia justificar essa diferença entre o indicador de consumo das escolas em estudo e o das escolas em diferentes regiões do Brasil. Para trabalhos futuros, aconselha-se uma investigação no consumo de água dos alunos para identificar as razões deste ser tão baixo, podendo implicar em hábitos de higienização não adequados. Deve-se também investigar outros indicadores, como de vazamento, perdas e também a percepção dos usuários, para tirar melhores conclusões quanto ao potencial de economia de água das edificações. Muito obrigada a todos. Perguntas e comentários podem ser enviados para o nosso e-mail de contato, grupoaquapoli@gmail.com. E aqui estão as referências utilizadas no nosso trabalho. Obrigada.